não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Isso quer dizer que este cidadão, Charles Robin, ele logo percebeu que o liberalismo não era apenas um sistema econômico, era toda uma constelação cosmológica e gnoseológica baseada na ideia da independência absoluta do indivíduo. E este indivíduo, mais ainda, era definido em termos puramente materialísticos e naturalísticos. O indivíduo, por exemplo, aparece claramente no Mandeville ou no John Locke, o indivíduo é, sobretudo, um feixe de interesses e desejos. Tá certo? Não há nada acima dele, não há nenhuma transcendência, nenhuma normatividade que se possa impor a ele. E a origem de tudo é o interesse e o desejo do indivíduo. Então, não é muito difícil perceber que a fonte desses movimentos da esquerda, como feminismo, gaysismo, negritude, etc., etc., é a ideologia liberal e não a socialista. Então, por exemplo, se o sujeito houve o caso outro dia de um sujeito que, acho que na Austrália, sei lá onde, não, na Escócia, um presidiário que disse que se sentia mulher, então ele pediu sua transferência para um presídio feminino, mas depois ele teve que ser transferido de volta para o presídio masculino porque ele estava comendo todas as mulheres do presídio feminino. Então, ele agiu de maneira perfeitamente coerente com a ideologia liberal, a autonomia do indivíduo. Quer dizer, ninguém pode cercear a realização dos seus desejos, né? E sempre tendo em conta aquela frase que eu considero talvez a mais idiota de todos, que já passou por uma boca humana, que a sua liberdade termina onde começa a do outro. Não é isso? O que é, evidentemente, uma coisa muito bonita de se dizer, mas que, na prática, é totalmente inviável. Né? O que faríamos, por exemplo, com a liberdade de um sujeito que é masoquista, que paga para que os outros batam nele, como fazia o Michel Foucault? Tá certo? Como você vai equacionar isso em termos da minha liberdade e a sua liberdade? Não é isso? Então, também no momento em que certos grupos de interesses comuns adquirem uma personalidade coletiva, né, e essa personalidade do grupo passa a ser o traço definidor principal do indivíduo, mediante, por exemplo, a famosa identidade gay, que eu acredito que é uma coisa que não existe, mas na qual eles acreditam. Tá certo? Nesta mesma medida, o interesse e o desejo desses grupos adquire como se fosse uma individualidade, e ele não pode ser cerceado de maneira alguma. Né? A famosa ideia de que a sua liberdade termina onde começa a do outro, ela só pode ser violada o tempo todo, porque o simples fato de que eu já expliquei a vocês que a liberdade, ela não é um princípio definidor da sociedade. A liberdade é uma resultante de vários fatores, tá certo? Ela não é por si mesma um princípio. Não é isso? Como, por exemplo, sei lá, os princípios do direito.
ad impossibilia nemo tenetur, ou sum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu. Esses são princípios de fato, mas a liberdade não é. A liberdade é uma resultante da aplicação de outros princípios. A liberdade é uma conveniência pragmática, na verdade, tá certo? E em qualquer sociedade que você veja, a liberdade é objetivamente limitada por 1001 fatores e não pode ser medida na relação assim, bionívoca entre duas pessoas apenas. Aqui está a minha liberdade, aí termina a sua. Isso não existe, isso é completamente abstrato. A liberdade, em primeiro lugar, limitada pela disponibilidade dos bens e dos meios de ação. A liberdade é limitada, vamos dizer, pela própria fragilidade da vida humana. Tá certo? A liberdade é limitada pelo território disponível por 1 milhão de coisas que não tem nada a ver com a liberdade do outro. Agora, você fazer da liberdade do outro o limite da sua liberdade é você proclamar, vamos dizer, um ideal que não tem nada a ver com a situação real, tá certo? E que, por isso mesmo, será continuamente infringido em nome dele próprio. Por exemplo, o fato de que o sujeito que diz que se sente mulher, ele quer usar o banheiro das mulheres, então, aonde termina a liberdade dele de usar o banheiro das mulheres? Bom, na liberdade das mulheres, mas as mulheres têm o direito de reclamar disso aí? Não, porque isso é um preconceito. Se a mulher se sente ofendida de ver o sujeito exibir o seu membro no mictório, tá certo? Então é porque ela o está reprimindo. Então ela não tem a liberdade de reprimir o outro. Eu digo, mas se eu não tenho a liberdade de reprimir você, como é que eu posso dizer que a sua liberdade termina onde começa a minha? A sua liberdade suprime a minha automaticamente. E isso é sempre assim. Portanto, a liberdade dos cidadãos só pode ser definida em função de fatores globais que afetam a sociedade inteira e que criam, pela sua conjunção e pela sua articulação, uma pequena margem de manobra que nós chamamos de nossa liberdade. Porém, a partir destas análises, o Charles Robin chega à conclusão de que a esquerda se tornou um instrumento da ideologia liberal. Se a ideologia dominante é liberal, e a esquerda, ao levantar estas bandeiras que exacerbam o individualismo até a sua última potência, sabe, no fim das contas, que os esquerdistas que fazem isso sabem, no fim das contas, que esse tipo de liberdade que eles estão exigindo só é possível, só é execuível dentro de uma economia de livre mercado. Porque se a economia já tem um plano estatal anterior, tudo tem que estar dentro do plano estatal, então a sua liberdade não é limitada pela liberdade do outro, mas pelas disposições e pelas possibilidades gerais oferecidas pela economia planificada. Isso quer dizer que, segundo ele, este tipo de bandeira levantado pela esquerda se diz antiliberal, mas na verdade está trabalhando para o liberalismo. O que ele diz, a esquerda é um bando de servos inconscientes do liberalismo. É isso? E o liberalismo, evidentemente, se identifica com os interesses do grande capital. Esta é a análise dele. Eu vou ver se tem aqui algum trecho interessante para citar para vocês. O liberalismo desemboca, assim, naquilo que eu chamaria, seguindo Engels, de atomização do mundo. Quer dizer, o mundo é composto de átomos soltos, cada um deles é uma fonte de si mesmo, fonte da sua própria liberdade, fonte dos seus próprios direitos, baseado nos seus interesses e desejos.
O reconhecimento do direito inato dos indivíduos à liberdade exige, por ricochete, a igual aceitação social e jurídica de todas as maneiras de viver concebíveis e imagináveis. É isso, então, se um homem acha que é mulher, tem o direito de viver como mulher, e assim por diante. Né? Toda referência, nesse contexto, toda referência a qualquer noção de moral comum ou de valores partilhados não pode surgir senão como fundamentalmente autoritária e liberticida. Portanto, não pode haver nenhuma moral comum, nenhum compromisso do indivíduo com a comunidade inteira, embora possa haver com a comunidade daqueles que partilham dos seus desejos e interesses. E daí surge o fato de que o único elo comunitário que vale é a identidade de desejos e interesses. Como é exatamente o caso no movimento gaysista ou feminista. Né? Nós aqui temos os mesmos interesses e desejos, portanto nós formamos um grupo. E todos os que não partilham dos nossos interesses e desejos, ou pior ainda, se opõem a eles, são nossos inimigos. Então isso quer dizer que não pode haver nenhum princípio moral comum a toda a sociedade. Os princípios morais se originam e se baseiam nos interesses e desejos de cada indivíduo e, portanto, na semelhança entre os desejos e interesses dele e os do seu vizinho, seu parceiro, seu amigo, membro do seu grupo. Então só existe moral dos grupos individualizados, não uma da sociedade inteira. Portanto, basta isso para você ver como a ideia geral da liberdade como princípio da sociedade já foi destruída automaticamente. Né? Eu acrescentaria que não se pode medir a profundidade da marca deixada no nosso espírito pela antropologia liberal, exceto recordando a uma parte as reivindicações saídas dos movimentos de maio de 68, dos quais algumas permanecem fortemente impregnadas do existencialismo sartreano, para o qual o ser humano se define como essencialmente livre e autônomo. Você vê aqui, é uma linhagem de Descartes, Locke, Bernard de Mandeville, Voltaire, etc. Vai terminar no existencialismo sartreano, onde o indivíduo é livre e autônomo no sentido, até, diz o Sartre, de que o indivíduo não tem uma essência, ele não é nada, ele se cria e se define a si mesmo a partir de si mesmo. Né? E diz aqui o Charles Robin que isto impregnou profundamente os ideais de maio de 68, o famoso é proibido proibir, etc, etc. Esse aspecto da doxa filosófica dos anos 60 apresenta tanto mais interesse se acrescentamos que a liberdade se concebia em Sartre como a capacidade de romper com todas as proveniências, pertinências e origens, vividas como outros tantos julgos que pesam sobre o desejo do indivíduo. Portanto, você não tem mais nenhum compromisso com a sua origem, com a sua família, com a história, com o passado humano, com absolutamente nada. Você se autodefine a partir do zero, como se o ego cogitans cartesiano adquirisse uma vida biológica e começasse a existir no espaço e no tempo. Deixa eu ver se tem um outro trecho aqui interessante. Então, o estudo dos autores liberais clássicos fornece a essa análise sólidos pontos de apoio. Desde o século XVIII, encontramos já formuladas, notadamente através da figura de um Voltaire, as principais implicações políticas e culturais do projeto liberal, como, por exemplo, a ideia segundo a qual a livre busca pelos indivíduos dos seus interesses, dos seus desejos, fundamento pseudo-antropológico da nossa atual ideologia libertária, constituiria a garantia mais potente da prosperidade econômica das nações capitalistas. Então, é a noção do mercado. Você verá que
na própria economia austríaca, os desejos do consumidor são colocados como uma fonte absoluta e inexplicável. Então, daí a crítica que o Ludwig von Mises faz da teoria do valor de Karl Marx, segundo a qual o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Ele diz, não, o valor é o que as pessoas se dispõem a pagar por aquilo. Se eles acharem que a calcinha da Madonna vale $200 mil, pagarão $200 mil. E se você apresenta lá uma obra de arte raríssima e ninguém quer pagar nada, não vale nada. E nesse sentido, funcionalmente, o Ludwig von Mises tem razão. Quer dizer, os desejos dos consumidores são, nesse sentido, vamos dizer, o fator decisivo. Agora, de onde surgem esses desejos? Quer dizer, o consumidor, tal como entende o Ludwig von Mises, é um átomo isolado, tal como as abelhas do Mandeville, ou tal como o cidadão Voltaire, ou tal como o ego cogitans cartesiano. Não é isso? Então, dá a impressão que ele saiu do nada, nada o determina, nada o molda, e ele escolhe de maneira absolutamente livre. Ora, nós sabemos que isso é totalmente falso. É verdade que o valor das mercadorias é determinado pelos desejos de preferência do consumidor, mas os desejos de preferência do consumidor não saem do nada. Para que existe, por exemplo, a propaganda? Não é isso? E também, além da propaganda, existe a limitação forçada da presença de certas mercadorias no mercado. Não é isso? Eu me lembro, por exemplo, que nos anos 60 houve um engenheiro chamado Wankel que criou um motorzinho deste tamanho, né, que movia um caminhão de 10 toneladas. E o que as companhias automobilísticas fizeram? Compraram aquilo para não produzi-lo. Por quê? Aquele motor era tão simples, tão barato, que a sua produção ia criar um desemprego em massa na indústria automobilística e uma crise social. Então, o consumidor só pode escolher aquilo que está disponível, e nem tudo está disponível. Além do que, existe, vamos dizer, a própria interferência do Estado, que proíbe o acesso a determinados bens, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós temos um mercado de armas absolutamente fantástico. No Brasil isso não existe. Quer dizer, onde foi parar a liberdade do indivíduo, né? Então, até esse ponto eu acompanho a análise do Charles Robin 100%. Tudo isso que ele está dizendo é verdade. Só que temos aí um seguinte problema. Eu também sou um cara de origem pobre, não proletária, mas pobre. Certo? Proletária até certo ponto, que minha mãe era uma operária da indústria gráfica, mas quando ela casou não era mais. E daí a família afundou, faliu, né? E eu fui criado na mais extrema pobreza, e a partir dos 14 anos eu estava trabalhando exatamente a mesma experiência que ele viveu. Só que não foi na França, foi no Brasil. E no Brasil, a nossa experiência do liberalismo é exatamente inversa. Por quê? No Brasil, a ideologia de esquerda não serviu ao liberalismo, mas ao contrário. Nós vimos que durante 40 anos, além de você ter uma tradição estatista, intervencionista, proto-fascista, por assim dizer, da economia, desde o tempo do Getúlio Vargas, tá certo? Com breves arremedos de interrupção, como houve, por exemplo, no governo Collor, mas assim muito breve e superficial. Então, a nossa tradição econômica é fundamentalmente estatista e controladora, tá certo? E nos últimos, vamos dizer, 40 anos, vamos dizer, já desde os anos 70 do século passado, nós vemos a hegemonia total da esquerda. A esquerda controlou, vamos dizer, todo o ambiente cultural e político, ao ponto de que, em 2 eleições presidenciais, o seu Lula celebrou como apoteose da democracia o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. Ou seja, a supressão total da direita. Não só da atividade política, mas da atividade cultural e universitária, né?
Então, foi isso que nós vimos no Brasil. Na França, ele observa a mesma coisa dentro da universidade, mas não na política em geral. Não é isso? Então, em primeiro lugar, vamos dizer, a direita francesa nunca acabou. Não só a direita liberal, mas a direita proto-fascista, da qual você é representante, por exemplo, o Alain Soral. Isto nunca acabou na França, e as pessoas sempre têm um destaque, e embora eles sejam rejeitados no meio universitário, eles têm o seu próprio público, têm as suas próprias editoras, têm as suas próprias publicações, etc, etc. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.